Você já reparou que no mundo corporativo e na nossa vida pessoal, tudo se baseia em documentação? Se você compra uma casa, você precisa de um documento comprovando que ela realmente é sua. Se você é formado, você ganha um documento falando que você está apto a executar uma certa atividade. E no mundo corporativo, se você compra algo, você tem documentação. Para você entrar numa empresa, você tem uma documentação. Então, tudo é com base em documentações. E isso é muito valioso. Não deixe isso de lado jamais. E no software também, isso é muito comum. Quando você desenvolve um software, um SaaS ou qualquer projeto, você precisa de um documento para falar como aquilo funciona, o que aquilo resolve, o custo e toda a estrutura desse projeto. Então, é por isso que eu te trago aqui hoje uma ferramenta chamada Swagger, para você trabalhar junto com o Fastify e você documentar a sua aplicação. Só que não é apenas documentar, você vai me falar assim: "Ah, Júlio, eu vou ter que criar um arquivo, Word ou qualquer outro para ficar fazendo na mão, documentando tudo que eu montar". É um Vem cá, é um porre isso, não é? Mas fique tranquilo, você não vai precisar fazer isso. Nós podemos configurar a nossa aplicação para ela mesma fazer por nós. Eu vou te mostrar aqui como você pode fazer isso de uma forma muito simples. Eu já estou com a API aberta, nós migramos inclusive o Express, nós tiramos e colocamos o Fastify no último vídeo. E aqui eu vou colocar agora algumas dependências, tá? O nosso container está rodando e vou colocar dependências aqui para a gente conseguir fazer já essa documentação. Perfeito? Então vamos lá. Primeiramente nós vamos instalar aqui um carinha chamado @fastify/swagger. E aí nós vamos colocar um Fastify novamente, /swagger -y. E nós vamos também instalar um carinha chamado Fastify Type Provider. Deixa eu ver. Provider Zod. Pronto. Nós vamos instalar essas dependências e eu vou explicar para vocês o porquê que nós estamos colocando esse Type Provider Zod, esse Swagger UI e o Swagger, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, nós vamos importar aqui o nosso Swagger do nosso Fastify Swagger. Opa, deixa eu colocar aqui. E agora nós vamos importar o nosso... Deixa eu tirar aqui. É o Swagger UI, que é do nosso type Fastify Swagger UI. E também nós vamos importar, eu vou deixar dessa forma, from Fastify Type Provider Zod. Perfeito. Vou deixar assim por enquanto. Deixa eu só apagar esse Fastify aqui. Só quero deixar Swagger UI. E nós vamos configurar aqui mesmo o nosso Swagger, tá? Primeiramente, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar ponto with type provider. Nós vamos colocar o sinal de maior e menor. E nós vamos adicionar agora um carinha que nós vamos importar aqui. Colocar o type. E ele já veio aqui, ó. Que é o Zod Type Provider, tá? Vamos pegar ele e inserir aqui. No final, nós vamos abrir e fechar parênteses, porque é uma função. Perfeito. Júlio, peraí, deixa eu desabilitar o Copilot aqui, que ele tá dando um spoiler de tudo que nós estamos fazendo. Deixa eu restartar. Ele já está desabilitado. Perfeito. Tem mais nada aqui, né? Tá. Então, por que eu coloquei esse carinha? O Zod Type Provider, nós vamos usar o Zod para ele inserir os tipos, né, a parte do esquema dentro do Fastify, para nós validarmos os dados que nós vamos receber, tá bom? Depois aqui de configurar o course, aliás, antes do course, nós vamos configurar algumas coisas. Colocar app.register, register não, é o set serializer compiler. O que é isso?
nós vamos importar aqui e eu vou explicar para você. É o Serializer Compiler. Vamos copiar ele aqui e inserir aqui dentro. E agora, antes de eu explicar para vocês, nós vamos importar mais um, que é o Validator Compiler. E nós vamos fazer o app.setValidatorCompiler, abre e fecha parênteses, vamos copiar aqui e colar. Certo, configuramos esses dois carinhas. O que eles são? Toda vez que você fizer uma requisição para aplicação, seja para API, fizer uma chamada, assim como nós fizemos no nosso request.http, por exemplo, ó, eu vou passar o e-mail e senha para fazer o login. Toda vez que você fizer isso, quem vai agir vai ser o Validator Compiler, tá? O que ele vai fazer? Ele vai validar esses dados. Como ele vai validar? Com isso aqui, ó. Se nós virmos no nosso Sign-in Controller, veja que nós criamos um esquema com Zod. Nós estamos falando para o Zod, olha, só aceita essa chamada se ele mandar um e-mail, que seja um e-mail válido, e também um password. E esse password, ele precisa ser um texto e precisa ter no mínimo 3 caracteres. Se essas solicitações não forem cumpridas, vai dar erro. E se forem cumpridas, ele vai deixar fazer a chamada. Então, com base nesse esquema, o Fastify verifica a chamada com base no Validator. Ele vai validar tudo que você mandar de forma automática, facilitando você controlar o que está entrando na sua API. E o Serializer Compiler é a mesma coisa, só que agora é na hora da saída. Você consegue. Aqui nós não controlamos muito o que nós vamos mandar. O que nós mandamos, mas não controlamos assim. Nós não fizemos um esquema para validar aquilo que nós estamos mandando. Agora, com o Serializer Compiler, nós vamos conseguir fazer isso. Então, nós vamos já ter uma previsibilidade de quais tipos de erro que pode ter, mapear, e tudo isso vai ter na documentação de forma automática. Bom, nós já configuramos a entrada e a saída dos dados para serem validados. Nós colocamos aqui no nosso app o Type Provider, que é para validar com o Zod. Então, perfeito. E agora nós vamos configurar a nossa documentação da API. Depois aqui da parte do course, tá? Eu vou deixar aqui embaixo mesmo. Bom, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar um app. Deixa eu tirar aqui meu microfone. Vou colocar register. Vou digitar o Swagger, vírgula, vou abrir chaves e aqui nós vamos fazer a nossa configuração. Primeiro nós vamos digitar Open API, dois pontos, e nós vamos abrir chaves, tá? Ah, Júlio, como que você sabe tudo isso? Onde que você pega tudo isso? Essas informações, ó, é só Swagger. Ele não foi? É esse mesmo nome que eu dei? Ah, tá, que ele trocou aqui, ó. Só Swagger, isso. Onde você pega todas essas informações, tá? Deixa eu pegar esse info aqui. Você pode abrir, deixa eu até abrir aqui o navegador. Eu vou colocar aqui Fastify Swagger e Swagger UI. Se você procurar jogar aqui no Google, você vai ter tem algumas documentações que fala como você consegue montar isso, tá? Deixa eu ver aqui. Ó, ele pede para você instalar essas dependências, que é a mesma coisa que nós fizemos. Aqui ele vai dar alguns spoilers, mas eu explico para vocês novamente, tá? Ó, ele fez a instalação aqui, tem um carinha a mais, mas depois eu vou entrar. Ó, você valida, então você tem a documentação. Então, ó, OpenAPI, informação, aí você dá o nome, a descrição da API e todos os dados. Inclusive, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou até copiar aqui para facilitar. Ó.
Só que agora eu só vou tirar esse Fastify aqui e vou colocar só o Swagger, tá? Aqui nós vamos dar o título, ó, API. Então eu vou colocar como First API, que é o nome do projeto. E aqui eu vou colocar a documentação da API utilizando o Fastify. Pronto. Aqui é a versão que você pode controlar, é 1.0, nós acabamos de fazer isso, tá? E aqui ele fala assim, ó, importante adicionar para fazer o parse do esquema. Esse carinha aqui, nós precisamos importar aqui também, ó. Deixa eu até colocar ele aqui. Perfeito. E essa informação já vem na documentação, ó. Por quê? O que é esse parse? Esse parse é a verificação. Ó, quando nós pegamos aqui o nosso controller, quando nós recebemos os dados aqui para validar, veja que eu criei o esquema primeiro e na hora que eu recebo, vou verificar o corpo, tá vendo que ele faz um parse? Ou seja, ele já está, antes mesmo dos dados virem aqui para as nossas variáveis, o esquema já está verificando, o Zod já está batendo no corpo da requisição e verificando. Tem esses dois campos aí ou não tem? Ah, não tem, então nem continua. Ah, tem? Então beleza, joga aqui nessas minhas variáveis. Então o parse é basicamente isso. E por que esse JSON esquema? Ó, JSON esquema transform. Porque o corpo da requisição vem no formato de JSON. E a gente precisa passar isso para o formato JavaScript do Zod aqui para poder validar com TypeScript. Tá? Então, por isso que precisa dessa transformação. O Fastify, ele consegue fazer isso porque ele já tem os esquemas integrados, trabalha com TypeScript, tem todo já um desenvolvimento em cima disso. Agora, você fazer isso no Express já não é possível, porque o Express, como eu informei, ele não tem sido atualizado. Então ele não tem como ficar fazendo essa autodocumentação. Ele é uma documentação mais manual. Você vai instalar o Swagger, mas vai ter que ficar preenchendo manualmente cada rota, tá? E aqui a gente vai fazer de forma automática. Então, beleza, nós configuramos essa primeira etapa, tá? Aí aqui na documentação, ele fala assim, olha, você tem que registrar o Swagger UI, que você vai colocar a rota prefix barra docs. Isso aqui, ó, é legal porque, deixa eu sair daqui e vou colar. Só que aqui o nosso nome não tá Fastify Swagger, está só Swagger UI. Você tá falando para ele qual que é a rota que essa documentação vai estar disponível, tá? Se você ver aqui para baixo, ó, você tem outras coisas aqui, ó, outras informações, ó, index prefixo, logo, você pode inserir o logo, o tema. Ah, o tema aqui eu quero inserir um tema dark, por exemplo, ou quero inserir um tema diferente, você também consegue, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, ó, se eu rodar aqui minha aplicação com npm run dev, ó, carregou, beleza. Agora eu vou abrir minha janela, deixa eu tirar daqui, vou abrir o nosso localhost 3333. Beleza. Só que agora eu preciso acessar a barra docs. Ó, está vendo que eu só acessei com o nosso barra docs aqui e ele já está configurado. Essa é a nossa documentação. Se eu clicar aqui, ó, ele já abre. Ó, ele já identificou que tem um sign up, uma rota sign up, uma rota sign in. Ó. E ele também já identificou que tem uma MI, né? Que é para pegar o perfil. Só que, ó, você tá vendo que não tem nenhuma informação dentro? Porque a gente precisa configurar mais algumas coisinhas. Olha o nome, First API, documentação da API utilizando Fastify. Então aqui já tá a documentação bacana. Ó, você pode colocar para o modo claro e o modo escuro também, tá? Vou deixar no modo claro aqui só para poder diferenciar um pouco. Eu sei que cega um pouquinho, mas bora lá. Então eu vou deixar aqui de lado essa parte do documento e nós vamos agora fazer uma configuração muito legal, que é mexer nas nossas rotas, tá? Então, vem comigo que eu vou te mostrar. Ó, o sign up. Nós fazemos a validação aqui dentro do nosso controller. E a nossa validação, cadê? Ah, tá, aqui é o use case, aqui ó, sign up.
nós fazemos a validação do esquema, tá? O que nós podemos fazer? Ó, nós vamos copiar essa validação aqui, nós vamos vir dentro da nossa rota, Signup Road. Eu vou importar aqui, ó, import, e aí eu vou colocar Z do Zod. Já importei o Zod aqui. Entre o signup e o nosso signup controller, eu vou colocar uma vírgula, vou abrir chaves, vou dar um enter, e aqui eu vou começar a criar o nosso esquema. Se eu coloco 2 pontos e chaves, ele já abriu. Se eu colocar Ctrl e barra, ele já mostra o body. Oh, legal, o nosso body. Vamos validar ele. O que nós vamos receber lá no nosso body? Aí eu posso colocar isso aqui, ó. Exatamente essa validação que estava lá no nosso controller, tá? Então, ó, ele já fica aqui o nosso body bonitinho, e ainda mais, eu posso pegar e colocar o response. Qual que é a resposta que eu vou dar? Eu posso validar. Então, ó, o status 200, o que ele vai mandar? O que a gente está mandando lá quando a gente registra? Vamos ver o nosso controller. Sign up. Aqui a gente vai poder até tirar essa validação, mas não agora. Vamos terminar ali. Quando nós estamos retornando só o status 201. Não estamos colocando mais nada para retornar, tá? Então, o que nós fazemos aqui, ó, na nossa rota? Nós podemos colocar um z ponto, na verdade não é nem, é 201 aqui, ó, de criado, tá? Vamos colocar z ponto string, aliás, nem z string, né? Nós vamos colocar no. Nós não mandamos nada no nosso corpo, tá? Na nossa requisição. Perfeito. Aí, nós podemos mandar um outro erro. Qual que é o outro status que a gente pode mandar? Ah, é o 409, que é o Unauthorizer. É o user error exist, ou seja, ele pode dar problema. Então, vou vir aqui 409, e aí eu vou colocar ponto, aí object, e aí eu vou mandar uma message no corpo, certo? Da requisição, que vai ser um texto. Então, olha só que legal, eu estou validando a resposta se positivo e, se for negativo, o que eu mando. O melhor ainda, ó, na hora que eu salvar, deixa eu abrir de novo a nossa documentação, e se eu vir aqui, ó, em sign up, não tem nada. Se eu atualizar, veja que ele já trocou aqui, ó, falando, você vai receber nome, e-mail e senha no corpo da requisição, ó, request body. Aqui ele só atualizou, ficou escuro porque eu atualizei a página e tirou a configuração. E olha, se for status 201, você não vai receber nada no esquema, tá como null, tá? E aqui, se for o status 409, você vai receber uma mensagem, que é um texto. Olha só que legal, ele já documentou tudo. Então, toda vez que nós alterarmos lá, a documentação vai ser alterada, tá bom? Então, aqui, perfeito. Agora, tem mais uma coisa legal aqui também. Ó, eu posso vir aqui e colocar um sumário. O que é esse sumário? Eu posso especificar o que essa rota faz. Aí eu vou colocar aqui, ó, create a user, né? E aí, se eu entrar no nosso documento, atualizar, ele traz aqui, ó, create a user, ou seja, estou criando um usuário, tá? Então, legal, ele já mostrou ó, o método get, post, se fosse um delete ia aparecer vermelho aqui, se fosse um put de atualização ia aparecer, acho que é um amarelo, um laranja, enfim. Então, bacana. Agora, a gente também pode determinar tags. Júlio, como assim tags? Nós podemos colocar essas tags na nossa configuração lá no começo, ó, no nosso index. Nós viemos aqui, se eu colocar tags, ó, eu posso determinar quais tipos de tags que nós vamos ter. Então, por exemplo, ó, name, aí 2 pontos, eu vou falar que é a rota de auth, que é de autenticação, e vou falar depois que nós vamos ter um outro objeto, que é name, que aqui eu vou colocar uma rota de user, tá? Aí, o que nós vamos fazer? E aí nós vamos fazer o seguinte, eu cadastrei essas tags para isso aqui, ó. Na hora que eu vier aqui,
nós podemos colocar também, ó, tag. E aí eu posso informar que essa tag aqui vai ser de autenticação, certo? Então, vou colocar auth, colocar vírgula. Perfeito. Na hora que eu acessar minha documentação novamente, ó, Swagger, na hora que eu atualizar, ele separa por auth, user, e aqui está como default, porque eu ainda não especifiquei as outras rotas. Então aqui, tudo que for de autenticação vai entrar aqui no meio. Então vamos lá. Já criamos essa aqui do controller, perfeito. Vamos tirar, fechar aqui. E agora vamos fazer do sign-in. A mesma coisa. Abrir chaves aqui, colocar uma vírgula, certo? Aí nós vamos colocar o esquema. Vou colocar aqui as minhas tags. Vou falar que essa do user. Aliás, é auth também, né? Porque é de sign-in. Vírgula. Summary. Vamos colocar que ele vai fazer login user. Aqui nós vamos colocar o body. E depois aqui nós vamos colocar o response. Espera aí que minha gata entrou aqui no meio. Pronto, já tirei a gata daqui. Então vamos lá. Vamos colocar um response. E aí nós vamos mapear aqui o que nós precisamos retornar. Tá? Se nós viermos no sign-in aqui, no controller, nós temos alguma validação? Temos. Aqui, ó. Vamos copiar esse carinha aqui. Deixa eu apagar. E inserir ele aqui. Temos que importar o Zod para ele funcionar. Perfeito. Já está validando aqui o corpo da requisição com e-mail e senha. O que nós retornamos aqui é o 200. Os dados, que dados nós mandamos? Vamos ter que entrar no nosso use case para validar o tipo de resposta. Ó, nós mandamos dados dessa forma aqui, ó, que é o token e o e-mail somente. É isso mesmo? Do sign-in, deixa eu fazer o teste aqui. Ele manda o e-mail e o token realmente. Então vamos lá. Deixa eu fechar isso aqui. Eu vou ter que colocar aqui no status 200. Nós vamos mandar um z.object, certo? Abre parênteses e chaves. Eu trouxe isso aqui, ó, só para agilizar, mas acho que eu só vou piorar. Z.object também, abre e fecha chaves. Vou subir esse campo e-mail que é string para cá. Só que eu preciso colocar um z.string, abrir, fechar parênteses, uma vírgula, e aí eu vou ter que subir esse token para cá. Vírgula, e eu vou colocar o z aqui na frente. Pronto. Peraí, deixa eu ver. Fechei umas chaves. E o parênteses que faltou aqui. Pronto. Agora, toda vez que der o status 200, ele vai retornar esse user. Ele vai retornar um objeto. Dentro desse objeto, ele vai ter um outro que com o nome de usuário, mandando um e-mail. E depois tem o token, tá? Agora, se eu quiser mandar uma outra resposta aqui, que ele retorna também é o status 401. Ele retorna uma mensagem. Então, nós vamos vir aqui e colocar que ele também vai mandar o 401. E dentro do 401, ele vai mandar um object, abre parênteses chaves, falar que é um message, z.string, pronto. Aí aqui nós já mapeamos a saída. Se nós voltarmos na nossa documentação, veja que tudo está sendo documentado. Ó, se atualizarmos, ó, ele trouxe os dois para auth, e aqui o nosso sign-in já está documentado, falando que o corpo da requisição precisa ter e-mail e senha, e a resposta, ele vai receber esse objeto, e também, se der algum erro, vai receber um texto. Perfeito?
Legal, está ficando muito massa a nossa documentação aqui. Agent Qualf, Summary, beleza. E ok. Então, aqui está tudo certo. Vamos fechar o nosso controller. E agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos mexer na nossa outra rota e nela nós temos alguns pequenos detalhes. Tá, então vamos lá. Vamos importar primeiro o nosso Fastify, ou o nosso Zod, perdão. Zod. Ok. E aqui nós já temos o pré-render, nós podemos ter ele ainda, e nós vamos colocar um esquema. Ok? O nosso summary, nós vamos falar que aqui é o profile data user. Nós vamos colocar aqui que a tag é a tag do user. O body, tá? Nós vamos colocar um z.object, como nós fizemos anteriormente. E um response. Aqui nós temos o 201, os pontos. Vamos deixar assim também por enquanto. Tá, qual que é o grande problema disso aqui? Tá vendo que essa rota ela está protegida? Nós precisamos verificar se a pessoa está autenticada. Então, por conta disso, nós vamos ter que fazer uma modificação aqui no nosso registro. Depois da tag, nós vamos colocar isso aqui, ó. Nós registramos nossa tag e nós vamos colocar esse carinha aqui, ó. Pronto. Deixa eu atualizar. Ok. Nós colocamos aqui, eu colei isso aqui porque eu confesso que eu não lembro de cabeça. Nós colocamos os componentes, tá? E aqui é um esquema de segurança. E nós vamos usar o do BetterAuth, porque é o tipo de autenticação que nós estamos utilizando para retornar o nosso token. Nós validarmos. O tipo é HTTP, o esquema é Better e nós estamos usando o formato de JWT, tá bom? Isso aqui também tem a documentação, você pode acessar e verificar no detalhe, tá bom? Mas tem coisas que não vale a pena você gravar, não. Você vê a documentação e utiliza para poder agilizar, até porque foi a forma que foi construído. Então, nós utilizamos da forma que foi construído aqui a aplicação, tá bom? E aqui, nós fazemos o seguinte na rota. Depois da tag, nós temos a parte de security. Nós vamos colocar aqui, nós vamos colocar colchetes, chaves, better. É isso? Deixa eu dar uma olhada aqui, que essa parte eu também não lembro, galera. É isso, BetterAuth, 2 pontos, chaves. Pronto. Aqui, na verdade, nós estamos colocando chaves, porque pode ter mais algum tipo de segurança. E a gente está falando que está utilizando o BetterAuth e também que ele recebe um array, tá? É a mesma configuração daqui, ó. Tá bom? Que é esse BetterAuth. É isso que nós estamos colocando aqui dentro da rota, ó. Agora que nós fizemos isso, ó, quando voltarmos lá para nossa documentação web, acho que ele vai dar erro, vai dar erro porque eu não configurei o restante do objeto. Tá, vou configurar aqui e eu já mostro para vocês. O body, nós precisamos mandar alguma coisa? Aqui no caso não. Se nós entrarmos no controller, nós não validamos nada no body, e sim na parte do request, que é a parte do ID, né, que por estar autenticado. Então, não faz sentido ter esse body aqui. Nós podemos já retirá-lo. E na parte do response, nós colocamos 200 e mandamos esses dados aqui, ó, ID, e-mail e created at, ok? Tudo dentro aqui do usuário. Perfeito? Então vamos lá. Deixa eu só dar uma olhada aqui novamente no use case. Perfeito. Então, nós vamos colocar aqui o seguinte. Nós vamos colocar z.object.
abre parênteses e chaves. Nós vamos colocar que vai receber user z.object novamente. Ó, coloquei uma barra invertida. E agora eu vou especificar o ID, que é do tipo z.string. Nós vamos fazer agora aqui a parte do name, que é z.string também. E aqui, deixa eu colocar que é o e-mail. Perfeito. Agora, se eu entrar aqui e atualizar o documento, deixa eu minimizar aqui, ó, ele colocou me, ó, profile data user, ok? Ele separou aqui como a tag user, e olha só que legal, ele colocou agora o authorizer, porque se você quiser testar a rota aqui, ó, ele fala que essa rota está protegida, olha o desenho aqui do cadeado. Ele fala que você não vai receber registro nenhum no body, tá? E aqui ele fala que você vai ter um response, que é o status 200. Mas agora a gente vai registrar a parte do erro. E olha que legal. Se você quiser testar a rota por aqui, você clica e ele pede o valor da sua chave, do seu token, para você conseguir acessar. E eu vou fazer essa demonstração com vocês, tá? Vamos só finalizar aqui a parte do nosso controller. E agora, da nossa documentação da API, que já está finalizando. Se nós entrarmos em Profile, ele fala também que tem o status 204, tá? Novamente, isso, 204, 404, perdão. E aqui, nós vamos fazer a mesma coisa, colocar 404, vir aqui z.object, e aí vai colocar um message, que também é o z.string, tá? Que nós definimos aqui o tipo da variável. Agora que ele já está todo definido, não tem problema. Vamos agora ajustar a parte do controller. Então, esse esquema do user ID, tá? Nós não precisamos ter mais aqui. Nós podemos até retirar. Vamos tirar esse Zod daqui. Ok. A parte do Zod que está tudo certinho. Agora nós também vamos no Sign In, Controller, e aqui ele está pedindo e-mail e senha, tá? Nesse caso, essa validação não vai precisar ter mais aqui. Porque na hora que chegar a informação já aqui para nós, ele já vai ter que ter os dados bonitinhos, tá? Deixa eu apagar aqui. Salvar. Vamos tirar o Zod. E aí você me falar, Júlio, aqui ele tá dando erro, ele tá falando que precisa ser validado. Tanto que a gente se olhar, que não sabe se existe, né? O tipo a tipagem dessas variáveis, tá? O que que nós podemos fazer? Tá vendo que aqui nós criamos o esquema desse jeito aqui, ó? Nós podemos vir aqui anteriormente e fazer isso aqui, ó. Export. Aí nós podemos fazer um esquema separado para cada um, tá? Nós vamos vir aqui em Files, aí eu vou criar a pastinha esquemas, barra, e aí eu vou criar aqui, que é o signin schema.ts. Eu vou importar o Zod, eu vou colocar const signin body, signin esquema. Beleza. Eu vou colocar que eu vou exportar esse carinha aqui. Legal. Por que que eu estou fazendo isso? Olha só que maneiro. Import, e aí eu vou colocar signin esquema. Na hora que eu importei ele aqui, ó, eu tiro tudo isso que eu coloquei aqui e já só coloco essa informação. E já ajustou. E agora, na hora que eu fui no Sign In Controller, eu posso fazer de uma forma diferente. Vamos aqui no esquema novamente. E aqui eu vou colocar um type, tá?
Eu vou escrever esse mesmo nome aqui, ó. Sign in body schema. E aí eu vou falar que ele é z.infer, que é uma inferência, que é do tipo type of. E agora eu vou colocar o meu sign in esquema, tá? E aqui esse carinha nós vamos exportar também. Export. Já vou explicar para vocês aqui, ó. O que é isso? Esse sign in body schema, o que eu estou fazendo? A inferência, ou seja, eu estou transformando essa escrita JavaScript para uma tipagem, para ele tipar a parte do corpo, né? Que no caso ali ele vem como JSON. Então eu estou falando, olha, cria uma tipagem para esse carinha aqui, o mesmo tipo que você fez para esse sign-in esquema, tá? Aí eu só exportei ele. O que nós vamos fazer aqui no controller? Ó, import, e aí eu vou colocar um type e vou digitar sign-in body schema. Agora eu vou abrir sinal de maior, menor, chaves aqui no meio, digitar body, 2 pontos, e aí eu vou simplesmente colocar essa tipagem aqui. Olha só, ele parou de reclamar porque ele entende que toda vez que fizer um request, ele sabe o que o body vai ter que receber. Ah lá, ele está falando que é o e-mail e o password que é um string. Então aqui eu já arrumei o meu controller. Só com base nisso aqui, tá? Agora, Júlio, você fez esse sign-in schema. Eu posso fazer a mesma coisa para os status aqui, de erro e de sucesso? Pode sim, você pode vir aqui, ó. Deixa eu copiar isso que nós fizemos aqui. Deixa eu colar eles aqui. E eu vou colocar aqui um export const, e aí eu vou chamar sign-in schema, sign-in, colocar success schema response schema. Aliás, vou colocar só response schema. E eu vou fazer a mesma coisa aqui. Vou copiar essa nomenclatura. Pronto. E aí eu vou fazer agora error response schema. Tá vendo? Eu criei com essa nomenclatura só para manter a padronização. E agora eu exportei todos esses. Agora o que eu posso fazer aqui? Eu posso vir aqui e exportar também esses dois tipos, ó. O erro e também a de sucesso. A de erro eu vou tirar isso aqui, vou colocar assim, e a de sucesso eu posso apagar aqui, sign in, success. Pronto, ficou muito mais organizado, ok? Eu deixei separado em camadas e responsabilidade. Então, aqui o sign-in saiu. Eu já finalizei ele e eu posso fechar esse esquema aqui. Agora, no caso, você fez para sign-in, agora o sign-up, podemos fazer? Podemos fazer a mesma coisa. Eu vou até copiar aqui, ó, esse arquivo, vou renomear. Eu tô com a mania de colocar o N na frente, é o G. Deixa eu até mudar o nome do arquivo lá, que eu digitei errado. Aqui é sign up. Deixa eu só trocar esse anterior. Pronto. Deixa eu voltar aqui para a rota sign in. Deixa eu tirar esse Zod daqui, porque não vai ser mais utilizado. Agora a rota sign up. Nós vamos retirar esse esquema daqui. Eu vou vir aqui no sign up. Eu peguei a mesma... Eu peguei o mesmo arquivo que eu havia montado. Vou tirar só esse in.
para o sign-in, vamos utilizar para o sign-up. Vamos copiar aqui, colar nesse carinha, para reaproveitar, para a gente não ficar criando tudo do zero. Só tirar esse in aqui para up, aqui também. A resposta aqui de erro sempre vai ser praticamente o mesmo esquema. A de sucesso aqui, sign up. Opa, o body. A de sucesso não vai ter nada. E aqui do objeto vai ser isso mesmo. Então, como não vai ter nada, ó, eu coloquei null ali, mas não é void, tá? E aqui eu já exportei. Vamos voltar aqui. Eu vou importar esses caras aqui, que é o sign up, que é o schema. Opa. Sign up schema. Esse aqui nós podemos colocar sign up success, resposta success schema. E aqui vai ser o sign up error response schema. Perfeito. Tá tudo certinho aqui. Vamos tirar o Zod porque não precisa mais. Ok. E agora o último que falta é a parte do profile, tá? Vamos tirar o sign up aqui de novo. Vamos colocar o profile. Eu sei que dá trabalho fazer da primeira vez, mas depois você não vai precisar fazer mais. Porque aí tudo que você for construindo, só você criar o esquema que dá tudo certo, tá? Vamos trocar tudo junto aqui para não ficar me matando. Colocar profile. Profile. Beleza. Vamos ver no... Deixa eu fechar isso aqui. Vamos abrir o profile. O que que ele pede? O body ele não tem. Ele só vai pedir a resposta, que é nesse padrão aqui, nesse formato. Deixa eu já tirar o Zod. Então a resposta é isso aqui. Perfeito. O body não vai ter, certo? A entrada dele não tem nada. Então, a gente pode tirar esse. Aqui eu não vou validar nada no body, porque ele não precisa. E aqui nós vamos importar. Import profile success profile. Beleza. Agora, vou colocar esse aqui. E esse também, que vai ser o profile. Opa. Error. Certo. Deixa eu ver que tem mais alguma coisa aqui. Tá, agora ajustou. Tá certo. Agora já documentamos tudo. Nossos esquemas foram criados. Nossas rotas totalmente autenticadas. Deixa eu fechar esse middleware. Esse sign up controller. Nós validamos o e-mail. Nós precisamos tirar daqui, ó. Primeiro vamos acabar com o Zod. Aí nós vamos importar aqui no sign up body schema.
Nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos anteriormente. Abre sinal de maior, menor e maior, abre chaves, digita body, 2 pontos, cola o esquema e ele já está validando. Aqui está reclamando porque a gente não colocou o type, tá? Porque é um tipo de estrutura de dados e a gente precisa colocar. Perfeito. Agora nós zeramos tudo. Se entrar na documentação e atualizar, olha só que legal. Está tudo documentado aqui. Tem autorização. Quando fizer a solicitação dos dados do usuário, aqui nós vamos receber essa estrutura de dados no status 200 e 404 nós vamos ter só mensagem de erro, tá bom? Aqui é a mesma coisa, para fazer um cadastro, e olha só que legal isso aqui, ó. Deixa eu rodar, a nossa aplicação tá rodando, né? Então olha que louco isso aqui, é muito maneiro mesmo. Vamos supor que você quer testar e você mostrar para uma pessoa que realmente está funcionando. Ela pode vir aqui, ó, e trocar esse string, fazer um teste, ó. Deixa eu passar, ó. Você clica em try out, aí eu vou tirar essa string daqui, eu vou passar o nome Adriano. Aqui eu vou deixar o nome dele como o e-mail dele como adriano, eu vou colocar gmail.com. E a senha eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfeito. Na hora que eu fizer isso aqui, ó, executar, ó, ele executou. Olha só os dados, ele rodou e ele me trouxe uma resposta aqui, ó. Que resposta que ele trouxe? Ele trouxe exatamente esse 211. Ó, não trouxe nenhum erro, tá? Se fosse erro, ele estaria aqui. E agora, como que nós consultamos isso? Ó, se eu vir aqui, ó, e digitar, deixa eu apagar esse terminal. Se eu digitar aqui, ó, npx Prisma Studio, ó, está abrindo aqui pra gente a nossa base de dados. Lembra que eu fiz o teste anteriormente, me cadastrando como Júlio no vídeo anterior? Olha só agora, eu cadastrei o Adriano e ele foi cadastrado aqui, ó. Então mostrou que funcionou. Tanto que se eu pegar até o token desse cara, como que a gente pega esse token? Deixa eu copiar esses dados aqui, ó, que nós mandamos, ó. Vamos copiar essa estrutura aqui. Beleza, eu vou fechar. E agora, ó, sign in, para a gente logar. Try it out. Aí eu vou pegar e vou jogar esses dados aqui. Só vou tirar o name, porque não precisa. Tá? Deixa eu executar isso aqui. Ó, eu executei. E olha só que legal, ó. Ele me trouxe a resposta, ó. Usuário Adriano e me deu o token. Se eu copiar esse token aqui, é a mesma coisa que se eu estivesse fazendo aqui pelo nosso request HTTP. É a mesma forma. Se eu fizer por aqui ou fizer pela documentação, é tranquilo. Então, ó, agora eu vou pegar esse dado, vou vir aqui, vou testar para pegar os dados do usuário. Try it out. Aí eu vou colocar aqui, ó, executar. Só que não tem um campo para eu colocar. Exato. Por isso que tem essa autorização, ó. Aí você cola a sua chave aqui da API. Colocar authorize. Aí ele vai pedir aqui a senha, né? É o valor, né? Tá o valor. Beleza. Vou fechar e vou executar. Na hora que eu executei, ó, ele deu um erro agora, ó. Status 500. Ele não permitiu eu acessar os meus dados. Tá vendo? Agora vamos ver. Deixa eu fazer uma coisa aqui no nosso error handler. Console.log e eu quero pegar o erro que ele está dando para ver o que está acontecendo. Então vamos testar aqui na nossa documentação de novo. Eu executei. E ele deu esse erro aqui, ó. Ah, token inspirado. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ele tá falando que o token estava expirado. Ó, coloquei 30 segundos por isso. Eu vou colocar aqui
um dia, tá? Então, esse token não vai expirar mais. Opa, e deixa eu ver mais uma outra coisa aqui no profile. Ó, o esquema dele de volta é ID, e-mail, user, created at. Ok, vamos dar uma olhada no nosso esquema. Ah, por isso, ó, eu coloquei e-mail. É created at. Beleza. E aqui, vamos fazer o teste de novo. Deixa eu abrir o nosso Swagger. Nós vamos fazer uma nova requisição, pegando um novo token. Tá? Aqui eu vou pegar esse token, eu vou copiar. Agora nós vamos minimizar aqui. Eu vou vir aqui trocar a minha autorização. Vou colocar esses dados aqui. E aí depois que eu fechar, eu vou fazer uma nova requisição. Quando eu fiz a requisição, vamos ver se ele deu erro. Ele deu um novo erro aqui. Deixa eu ver, status 500. Não, don't match. Deixa eu parar aqui. Como nós mexemos bastante, deixa eu rodar de novo. Deixa eu executar. Internal server error. Ele está falando o quê? Resposta não bate com esquema. Tá, então vamos ver aqui. ID, name, created at zstring. Deixa eu voltar aqui e dar uma olhada no use case no profile. Nós estamos user created at. Ah, é porque aqui é um date, ó. Entendi. Por isso que ele está fazendo isso. Então vamos no profile controller e aí nós vamos fazer isso aqui, ó. No response, nós vamos tirar esse user, colocar user 1, 2, 3, que é o spread operator, e aí nós vamos colocar created at, e aqui eu quero colocar user ponto created at ponto, e aí eu vou colocar isso aqui, ó, porque aí ele vai transformar numa string. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Tem mais uma coisa, ó. Eu coloquei para retornar o e-mail, é o name, tá? Então por isso que tá pegando lá também. Ou nós podemos trocar, ó, deixar o e-mail e também retornar o name. Name aqui, ID, name, beleza. Vamos fechar aqui. No controller, foi no profile, agora vamos aqui no controller. Nós fizemos esse ajuste, perfeito. Agora no esquema, nós vamos colocar o e-mail. E aqui nós temos que colocar o name também. Certo. Agora vamos testar mais uma vez. No Swagger. E aqui, ó, eu executei agora com token e ele me trouxe, ó, usuário com o ID, o nome Adriano que nós cadastramos, o e-mail e a data que foi criado, tá bom? Então aqui ele já ajustou e está funcionando. Vamos tentar fazer aqui cada vez mais APIs robustas, né, e também profissionais com esse tipo de documentação. Então, com base nisso, com toda essa explicação que eu te passei e de montar documentação, você consegue já autodocumentar suas aplicações. Se você gostou, já se inscreve aqui para você não perder conteúdos como este, porque você vai encontrar aqui no canal sobre como você evoluir tecnicamente e também como aplicar isso na vida real, descomplicando totalmente esse mito que tecnologia é complicado. Na verdade, você só precisa entender o fundamento e como e onde você deve aplicar. Eu vou deixar esse projeto todo no repositório
E eu vou deixar o link na descrição. Vocês podem dar um fork, pode copiar, pode clonar, para vocês conseguirem estudar e ver tudo que eu modifiquei aqui, tá bom? Eu fico por aqui, até a próxima, eu espero que vocês tenham gostado e bons estudos.